Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou professora de língua portuguesa da EJA. Hoje conheceremos a gramática e conheceremos o hífen. Mas para começar, vamos conhecer o que é a gramática? Gramática é o conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua escrita e falada. Então, a gramática nada mais é do que o conjunto de todas as regras, prescrições de como se fazer da língua portuguesa. Então, ali eu estou falando em gramática, envolve tudo, acentuação, pontuação, os verbos, como eu falo, né? Então, gramática é a prescrição e regras da língua portuguesa. Também podemos dizer que a gramática é o conjunto de estrutura fonológica, morfológica e sintática. Mas como assim? Vamos compreender cada um deles melhor? A fonológica é a parte da gramática que estuda o som da língua, né? Que estuda a fala, que é a divisão silábica, a ortografia, a acentuação da palavra. Então, quando eu falo em fonológica, fono, eu estou falando da fala. A morfológica é a parte da gramática que estuda a estrutura, a formação, a classificação e a flexão das palavras, né? Então, quando eu falo em morfo, eu tenho sobre a formação, a classificação, como essas palavras são flexões, né? Então, nisso eu falo sobre substantivo, artigo, verbo, dentre outras coisas. E quando eu falo da sintática, a sintática é a parte da gramática que estuda o papel das palavras dentro da frase, que seria mais ou menos o contexto da palavra dentro da frase, a forma com que ela é empregada dentro da frase, que são frases, textos, né, dentre outros, ok? Agora que compreendemos um pouquinho mais sobre a gramática e sobre o uso da gramática no nosso ensinamento, no nosso dia a dia e nas nossas coisas, vamos conhecer melhor o hífen. O hífen é esse sinalzinho aqui, ó, que vocês estão vendo. Parece um sinalzinho de menos, né? Ele se chama hífen. Dentro da gramática, né? Dentro das regras ortográficas, esse é o sinal de hífen. O hífen é o sinal de pontuação usado para ligar os elementos de uma língua composta, de uma palavra composta, né? Eu falei errado, não de uma língua. Ele serve para ligar os elementos de uma palavra composta. Ele serve também para separação de sílabas e ele também serve para separar a sílaba de uma palavra quando essa palavra não cabe totalmente naquela linha onde a gente está escrevendo. Ah, mas como assim? Eu gostaria de escrever compromisso, mas chegou no com, acabou, né, o espaço ali do caderno, acabou o espaço daquela linha. Então, eu vou ter que dividir essa palavra para que ela venha para a próxima linha. Lembrando que essa divisão deve ser feita nas regras de ortografia, tá? Essa palavra tem que ser dividida conforme a separação silábica dela, para que ela não perca o valor, para que ela não perca o sentido e para que ela não seja empregada de forma incorreta. Vamos ver o hífen na prática? Vamos ver? Quais são as funções do hífen? Formar nome composto de plantas e animais, como essa palavra aqui, ó. Erva doce é uma palavra composta, não é isso? E ela é separada por hífen, erva doce. A palavra também mico-leão, ela é uma palavra composta, mico-leão. Por que ela é uma palavra composta? Se eu falo mico, eu entendo uma coisa, eu entendo que alguém fez alguma palhaçada, pagou algum mico. E leão,
leão eu estou me referindo a um animal selvagem da selva. Mas só que quando eu a separo por hífen, aí sim eu tenho o mico-leão, que é um macaquinho, né, que vive na selva. Então essas palavras compostas, ela tem que ter essa separação por hífen, para que ela tenha um contexto, para que ela tenha um sentido correto, certo? O hífen também é usado para separar os elementos das palavras compostas que têm apenas um sentido, tá? Elementos das palavras compostas que têm apenas um sentido. Vejamos aqui nesses exemplos que eu trouxe para você. Faz tudo, que é a pessoa que faz de tudo, que está ali, faz tudo. Meio-dia, que é o horário, né? Meio-dia. Maria mole, que é aquele docinho que a gente ama comer, né? Não sei vocês, mas eu amo Maria mole. E pega-pega, que é aquela brincadeira, né, de correr e de pegar ao outro. Então são palavras compostas e que têm apenas um sentido, né? Elas são empregadas apenas com um sentido. Elas são separadas por hífen e empregam apenas um único sentido. O hífen também é utilizado para ligar os prefixos como recém, sem, vice, ex, pós, pré e pró. Eles são prefixos de uma palavra, eles vêm antes da palavra. Quando eu uso ele sozinho, eu tenho um sentido, eu tenho um contexto da palavra como um todo? Não, porque ele é o prefixo da palavra, ele é o que vem antes da palavra. Vejamos aqui um exemplo. Nós temos dos prefixos nas palavras, nós temos a palavra recém-nascido, onde o recém é prefixo da palavra nascido, que formam um contexto, né, uma palavra com significado como um todo. Nós temos o sem terra, que o sem é prefixo da palavra para formar um contexto. Nós temos a palavra pré-natal, onde o pré é prefixo da palavra para formar um contexto. Nós temos a palavra vice-campeão, né? Onde o vice é o prefixo para formar um contexto da palavra como um todo. Nós temos a palavra ex-prefeito, que sem o ex não teria, né? Teria outro sentido. Não teria o sentido de passado, seria presente, então o prefixo da palavra é muito importante. E todos esses prefixos nós separamos por hífen da palavra, ok? O hífen também, ele tem a função de separar as sílabas. Isso mesmo, quando eu quero separar as sílabas de uma palavra, elas são separadas por hífen, elas são separadas por esse tracinho. Nós temos aqui a separação das palavras escola, nós temos a separação da palavra assimilar, nós temos a separação da palavra envelhecer. É muito importante que eu separe corretamente as sílabas dessas palavras. Por quê? Porque senão elas vão ficar grafadas de forma errada, elas vão ficar escritas de forma errada. A palavra escola, olha, escola. A palavra assimilar, assimilar. Lembrando que toda vez que eu tenho duas consoantes iguais, elas não ficam separadas juntas, elas ficam separadas distantes uma das outras, né? Elas ficam realmente separadas, elas não ficam juntas. Então aqui o SS fica um de um lado e outro do outro lado. Elas são separadas. Toda vez que eu tenho duas consoantes idênticas, elas são separadas na hora que eu for separar as sílabas. Vamos supor que eu estivesse escrevendo essa palavra e a linha tivesse acabado. Eu poderia colocar assim, traço, milar na outra folha? Por mais que desse para eu escrever assim em cima? Não, porque como eu disse para vocês anteriormente, essa palavra ela tem que fazer sentido, ela tem que ser grafada da forma correta, ela tem que ser escrita da forma correta.
Então, por mais que nessa linha eu tenha espaço para escrever assim, eu não posso escrever. Eu só posso escrever as, hífen, similar embaixo, ok? E por último, nós temos a separação de sílabas e de hífens também da palavra envelhecer. Envelhecer, ok? Então, eu uso o hífen em todas essas ocasiões, certo? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de um texto aonde no final dele eu precisei usar o hífen, né, para separação de sílabas, porque elas não cabiam na mesma linha. Eu tenho aqui a palavra bruxa. Eu não conseguiria escrever bruxa na mesma linha. Então, eu tive que separar essa palavra bruxa pelo hífen. Eu posso separar ela de qualquer forma? Não. Eu tenho que separar ela da mesma forma que eu separaria se eu estivesse separando as sílabas dessa palavra. Então, o bru ficou aqui em cima e o chá ficou aqui embaixo, ok? Então, muito cuidado na hora que estamos escrevendo e temos que separar a palavra por hífen por não caber mais na mesma linha. Eu tenho uma dica para vocês de como podemos empregar o hífen. Letras iguais, elas se separam com hífen. E letras diferentes se atraem. Mas como assim, Jaqueline? Eu tenho a palavra aqui anti-inflamatório e a palavra micro-ondas. São palavras compostas, não são? Assim como a palavra autoescola e como a palavra extraoficial. Mas elas são palavras compostas, mas eu tenho duas formas de escrever. Então, como eu vou saber se ela vai ser separada por hífen ou não? Eu vou usar essa dica aqui. Letras iguais, as letras que são iguais, elas têm que ficar separadas por hífen, assim como na separação de sílabas, tá? Então, elas devem ser escritas separadas com hífen. Percebam que aqui eu tenho duas letras I e aqui eu tenho duas letras O. Então, para que ela faça sentido e para que ela fique grafada de forma correta, eu tenho que separar a palavra por hífen, anti-inflamatório e micro-ondas, certo? Embaixo eu já tenho as palavras autoescola e extraoficial, mas as letras não são as mesmas, então não tenho necessidade de separá-las por hífen. Eu posso escrever a palavra, mesmo sendo composta, a palavra inteira junta, ok? Bom, agora que já vimos o conteúdo completo de tudo que temos para hoje, vamos nos relembrar o que foi estudado do hífen? Relembrando primeiro a gramática. A gramática é o conjunto de prescrição e regra que estuda a escrita e a fala. Então, é o conjunto do que eu devo fazer e como eu vou estudar a escrita e a fala. E o hífen? O hífen é o sinal gráfico, né, que eu tenho, aquele sinalzinho que é parecido com o sinal de menos, e ele é usado para separar palavras compostas, ele é usado para separação de sílabas e ele é usado também para separar as sílabas de uma palavra quando essa palavra não cabe na linha aonde eu estou escrevendo. Agora que nós já recapitulamos tudo que já estudamos, vamos para as nossas atividades de fixação? Vamos lá? Escreva o nome das imagens usando o hífen. Nós temos aqui a imagem de um beija-flor, nós temos a imagem de uma couve-flor e nós temos a imagem de um guarda-roupa. Vamos ver se essas palavras são... Eu tenho que usar o hífen para escrever? Vamos lá? Ah, sim! Então, eu tenho aqui a palavra beija-flor. É uma palavra composta, mas que tem que estar junto para que seja o nome desse passarinho aqui, né? Então, eu preciso escrever e separar com hífen.
Nós temos também a palavra couve-flor. A palavra couve-flor é uma palavra composta. Quando a gente não usa o hífen, nós temos duas palavras diferentes. Para que ela faça sentido, nós precisamos usar o hífen para que seja grafada corretamente e que dê o entendimento, o significado da couve-flor. Nós temos o guarda-roupa, que também é uma palavra composta, mas que se escrita sem o hífen ficam duas palavras diferentes uma da outra. Então precisamos do hífen para ligar essas palavras e dar sentido a ela, ok? Vamos para mais uma atividade de fixação? Coloque o hífen quando for necessário. Nós temos aqui a frase: a vice-diretora trouxe o guarda-chuva. Bom, aqui na primeira vista aqui nós já temos um hífen, porque nós temos um prefixo. Vice é prefixo de diretora, não é mesmo? Porque senão fica só diretora e não é a mesma coisa, é vice-diretora, são cargos diferentes. E nós temos guarda-chuva, também é uma palavra composta, e para não ser guarda-chuva, duas palavras diferentes com significado diferente do que a gente quer para a nossa frase, nós também precisamos separá-las, mas ligando por hífen, ok? O bem te vi come banana maçã. Bem te vi não faz sentido, não é mesmo? Mas se eu ligá-las por hífen, fica bem te vi, que é um passarinho. Eu pronuncio tudo dentro da mesma palavra. Então, aqui também eu tenho a separação por hífen. E banana maçã é banana e maçã? São duas frutas opostas? Também não, é banana maçã, que é uma qualidade diferente de banana. Então, eu também preciso separar por hífen. Quinta-feira eu fiz brigadeiro. Aqui eu tenho quinta e eu tenho feira? São palavras distintas? Não, para fazer sentido a minha frase, é quinta-feira, é um dia da semana. Então eu também preciso conectar essas palavras com o hífen. À meia-noite começa um filme. Meia e noite são palavras distintas? Não, se forem não faz sentido a minha frase. Então eu preciso que elas sejam compostas, então eu preciso conectá-las também com o hífen. Então as frases empregando o hífen no lugar correto vão ficar dessa forma. A vice-diretora trouxe o guarda-roupa. O bem te vi come banana maçã. Quinta-feira eu fiz brigadeiro e à meia-noite começa um filme, certo? Compreendemos melhor? Agora, a última atividade por hífen. Use o hífen para separação de sílabas. Então, nós vamos separar as sílabas de todas essas palavras. Nós temos a palavra telegrama, a palavra ventilador, a palavra garrafa, a palavra caneca, a palavra soldado, a palavra linha e a palavra fato. Lembrando que quando temos duas letras iguais juntas, elas na separação de sílaba, elas devem ficar separadas, né? Então vamos ver como vai ficar a separação de sílabas dessas palavras? Telegrama, certinho, né? Ventilador, garrafa. Notem que eu separei os dois R's. Os dois R's não podem ficar juntos, tá? Toda vez que eu tiver letras iguais, seguida uma da outra, uma na frente da outra, seguida, elas devem ficar separadas quando eu fizer a separação de sílaba. Soldado, linha e fato, ok? Então, nós já empregamos o hífen em todas as nossas atividades. Empregamos o hífen em palavras compostas, empregamos o hífen em separação de sílabas e vimos também como funciona o hífen quando eu não consigo escrever a palavra completa na linha, certo? Agora que compreendemos um pouco mais e estudamos um pouco mais do hífen, é com vocês agora. Em seu caderno, escreva 5 palavras com hífen, né?
palavras compostas usando o hífen e procure também 5 palavras para que você possa fazer a separação de sílaba dessas palavras. Por hoje é só, espero vocês na próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV.